Essa é a história da sexta matriarca, aquela que ensina a falar a verdade. A contadora de histórias olhou nos rostos das crianças que se reuniram ao seu redor para ouvir as histórias que ela iria compartilhar com o conselho de pequenos de sua tribo. O fogo se refletiu nos rostos esperançosos dos pequenos, dando à narradora uma plateia de admiradores extasiados. O amor que eles sentiam pela narradora vinha da maneira como a mãe do clã os tratava com respeito. A contadora de histórias ensinou às gerações anteriores de muitos clãs e tribos que as crianças eram espíritos adultos em corpos minúsculos. Por isso, o Conselho das Crianças tornou-se o Conselho dos Pequenos. O céu noturno estava sem lua, trazendo milhares de estrelas à vista. Nessa noite, dava-se início ao ciclo da lua nova, da lua amadurecida. A tigela de medicina estrelada do céu noturno deu a todos a sensação de que algo espetacular estava para acontecer. A brisa carregava o doce perfume das flores de mimosa que pendiam dos galhos do povo-árvore que circundavam a cabana da mãe do clã. Vagalumes dançavam no ar ao redor das taboas altas, das hortelãs selvagens e do riacho forrado de trevo vermelho que serpenteava pelo acampamento. Ocasionalmente, os vagalumes cintilavam e piscavam na noite quente de verão. A contadora de histórias decidiu que era o momento perfeito para compartilhar a história de como o vagalume recebeu a sua luz pisca-pisca. As crianças que formavam o conselho dos pequenos foram fascinadas pela mãe do clã, pelas estrelas e pelos vagalumes dançando, tentando decidir o que era mais interessante para suas curiosas mentes. Nauesquênio, obrigada por ser saudável. A contadora de histórias começou com a saudação tradicional que trouxe a atenção das crianças de volta para ela. Os pequenos sabiam que esta saudação era o sinal formal de que deviam sossegar, ficar muito quietos e escutar sem interromper. A narradora só contou histórias curtas para este conselho de pequenos, porque as crianças mais novas, que passaram apenas 3 verões, tinham muito menos atenção do que as mais velhas, que também faziam parte do conselho. Quando uma criança passava de seu 11º verão, os meninos se mudavam para o Conselho de Jovens Guerreiros e as meninas se juntavam ao Conselho da Borboleta, que as preparava para a sua transformação inicial e florescente em feminilidade. A contadora de histórias pigarreou e começou. Muitas luas longas atrás, o vagalume era conhecido por outro nome. Ele era uma estrela e seu nome era Esquece de Brilhar. Este irmão mais novo fazia parte da grande nação das estrelas e vivia com as suas 7 irmãs, estrelas também, que ainda estão brilhando intensamente lá no céu. A narradora apontou para 7 estrelas dentro da constelação do Grande Búfalo, mostrando às crianças onde olhar. As 7 estrelas irmãs mantinham as 7 direções sagradas do leste, sul, oeste, norte, acima, abaixo e interior, ensinando todos nós da tribo humana a honrar a abundância que o grande búfalo nos traz de todas as direções. Esquece de Brilhar estava sempre triste, porque suas irmãs tinham a missão de realizar as 7 direções sagradas para o grande búfalo e ele não tinha certeza de qual era a sua missão. Ele estava tão triste que às vezes deixava sua luz se apagar, e é assim que ele ganhou seu nome, de Esquece de Brilhar. Uma noite, quando a vovó Lua mostrava sua face completa, Esquece de Brilhar pediu permissão a ela para deixar a nação do céu e chegar mais perto da Mãe Terra para descobrir mais sobre o seu propósito na vida. A avó Lua disse que Esquece de Brilhar poderia ir, mas que ele deveria ter cuidado para não chegar muito perto da Terra. O magnetismo da Mãe Terra poderia prendê-lo e impedi-lo de voltar para casa. Esquece de Brilhar concordou que prestaria atenção e só viajaria onde fosse seguro. Na primeira noite, Esquece de Brilhar viajou pela nação do céu até pairar sobre as nuvens acima da montanha sagrada.
Seu coração estava muito feliz, porque podia ver todas as pequenas irmãs e irmãos da tribo criatura brincando ao luar. Esquece de Brilhar gritou para o irmão Coiote e perguntou se poderia participar da brincadeira. O coiote era conhecido por todos os outros animais como um malandro, mas a pequena Esquece de Brilhar não sabia nada sobre nenhum dos filhos da terra, porque nunca tinha estado em nenhum lugar, a não ser na Nação do Céu. O malandro coiote gritou de volta que ficaria encantado se sua irmãzinha Estelar quisesse brincar com ele, mas achou que Esquece de Brilhar estava muito longe. Esquece de Brilhar pensou por um momento e então decidiu se aproximar, dançando no céu, enquanto o coiote dançava com ela na terra. O coiote começou a falar com a irmã Estelar bem baixinho, instigando Esquece de Brilhar a chegar mais perto para ouvi-lo. Palavras mais suaves de amizade atraíram a estrelinha do céu até que ela estava flutuando sobre a cabeça do coiote. A contadora de histórias parou por um momento, permitindo que todas as crianças se perguntassem o que aconteceria a seguir. Quando ela tinha todos os rostos de olhos arregalados colados nos dela, ela ergueu a sua voz e disse assustadoramente: Então, aquele velho coiote maldoso agarrou Esquece de Brilhar e a engoliu. As crianças engasgaram e algumas gritaram, esquecendo-se por um momento de suas boas maneiras. Bem, suponho que todos vocês sabem o quão apavorada Esquece de Brilhar ficou quando ela se viu dentro da barriga do coiote. Ela estava tão chateada que se esqueceu de piscar e não sabia como iria sair com segurança. Mais ou menos no mesmo momento em que o coiote a engoliu, a vovó Lu olhou para baixo e percebeu que Esquece de Brilhar não estava à vista. Ela olhou e olhou, mas não conseguiu ver sua pequena estrela em lugar algum. Por estar preocupada, vovó Lu enviou as estrelas com caudas, em busca da estrelinha. Naqueles tempos antigos, o povo cometa era o mensageiro que podia ir e vir da grande nação das estrelas. As estrelas com cauda procuravam a irmãzinha, mas não a encontravam. Dentro da barriga do coiote, a irmãzinha Estelar estava assustada, mas pensou que deveria aplicar toda a sabedoria que suas 7 irmãs lhe ensinaram, ou ela nunca mais as veria. Depois de um longo tempo, ela finalmente se lembrou do motivo pelo qual estava sendo chamada de Esquece de Brilhar. Ela sempre teve medo de que sua luz não fosse tão bonita quanto a de suas irmãs, e então ela só piscaria um pouco de luz aqui e ali. Agora que estava presa dentro da barriga do coiote, ela decidiu que era melhor confiar em sua capacidade de brilhar intensamente. Ela bufou e soprou e enviou toda a sua luz para seu pequeno corpo estelar, iluminando-se e brilhando tão intensamente quanto podia. O coiote, de repente, descobriu que seu truque se virou contra si mesmo, quando todo o seu corpo peludo se iluminou como avô-sol. Ele correu e correu, tentando se esconder do cometa que a vovó Lua tinha enviado para encontrar a irmãzinha Estrela. O velho coiote achava que poderia enganar os escoteiros estelares tão facilmente quanto havia enganado a irmãzinha Estelar. Agora, ele estava tão brilhante que não havia lugar para onde pudesse correr ou se esconder sem que os escoteiros estelares o encontrassem. Em pânico, o coiote abriu a boca, cuspiu a pequena irmã estelar e fugiu. As estrelas com caudas espalharam a notícia para o povo nuvem, que contou aos trovões, que disseram aos bastões de fogo que o velho coiote precisava provar da sua própria medicina. A nação do céu estava repleta dos familiares furiosos da irmãzinha das estrelas e reuniu as tempestades, enchendo o povo da nuvem com polvo-pingo de chuva e seres de gelo que podiam molhar e congelar o coiote com seus corpos de água. Rinô, o chefe do trovão, arrotou seu rugido ondulante e o pássaro do trovão bateu suas asas gigantes, fazendo os sons que o coiote temia. Enquanto isso,
Esquece de Brilhar ficou presa no magnetismo da Mãe Terra. Ela não conseguia se mover do chão e ir para casa. Ela ainda estava brilhando intensamente para que sua família do céu pudesse ver onde ela estava, mas ninguém poderia resgatá-la, porque também seriam capturados pelo magnetismo. Ela chamou a Mãe Terra e pediu que a soltasse. A tempestade estava se movendo pela terra, dando ao coiote a chance de correr, enquanto as suas patas começavam a se esquivar das pelotas de gelo e chuva congelante. Raios luminosos caíram ao redor dele e um bastão de fogo o atingiu, acertando seu rabo. O coiote corria sem parar, tentando pensar em como poderia enganar os parentes do céu e fazê-lo deixá-lo em paz. Irmãzinha Estrelar finalmente ouviu a Mãe Terra falar em meio aos sons dos trovões. A voz dela viajou nos ventos furiosos que acompanharam a tempestade que seus parentes tinham feito. Esquece de brilhar, você vai ter que viver com os filhos da terra agora. Se eu liberar meu magnetismo, você poderá ir para casa, mas todos os meus filhos vão sair da terra e voar para o céu. Você é responsável por se esquecer de prestar atenção aos conselhos e advertências da avó Lua. Não posso ajudá-la sem machucar meus outros filhos. Você deve ficar aqui conosco e decidir que tipo de criatura você gostaria de se tornar. Esquece de Brilhar estava triste, mas ela sabia que a Mãe Terra estava certa. Ela não tinha prestado atenção e foi enganada ao ignorar o aviso da vovó Lua. Ela queria fazer parte da nação do céu e ver o mundo de cima, como sempre fez quando morava com suas 7 irmãs. Ela sabia que nunca mais esqueceria de brilhar sua luz, porque queria que seus parentes do céu soubessem onde ela estava e que se lembrassem dela como sua família. Esquece de Brilhar decidiu contar à Mãe Terra que queria ser uma criatura voadora que pudesse brilhar como uma estrela. A Mãe Terra concordou e a transformou em uma criatura voadora da tribo dos insetos. Ela colocou uma pequena estrela em sua cauda para que pudesse piscar para seus parentes do céu, lembrando a todos os outros pequenos irmãos e irmãs na grande nação das estrelas o que poderia acontecer com eles se não prestassem atenção à sabedoria de seus anciões. Mesmo agora, se o coiote ouvir um trovão ou ver um vagalume, ele fugirá com medo. O coiote lembra que os bastões de fogo pegaram fogo em sua cauda e ele teve que pular em um lago para apagá-la. Algumas pessoas dizem isso, que os bastões de fogo e o pássaro trovão contaram os golpes de coiote, trazendo vitória e honra à irmãzinha Estrela. Foi assim que Esquece de Brilhar ganhou o nome de vagalume. Sua cauda de vagalume se acende para lembrar o coiote das únicas relações que já superaram o malandro, pegando fogo em seu rabo. Quando o vagalume se acende, nós, os Duas Pernas, somos lembrados de deixar nossa medicina brilhar e manter um brilho nos olhos para que o coiote não nos engane, para seguirmos a trilha tortuosa. Todas as crianças sentaram com os olhos arregalados, boquiabertos, olhando para a narradora, saboreando a riqueza da história da pequena irmã estelar. Irmãs e irmãos mais velhos vieram para reunir os pequeninos de volta às cabanas para se aprontarem para o Homem dos Sonhos. Todos tinham ouvido a narradora contar a história do Homem dos Sonhos e sabiam que depois de uma história noturna, ele viria a polvilhar a areia do sono em seus olhos. Se as crianças ainda estivessem acordadas, o Homem dos Sonhos ficaria enojado e seus sonhos não seriam felizes. Se eles estivessem acomodados para a noite, o Homem dos Sonhos traria bons sonhos aos pequenos. Todos queriam sonhos felizes. Então, a tribo nunca teve problemas em colocar as crianças em vestes de dormir quentes e levá-las para a terra dos sonhos. A contadora de histórias assistiu enquanto o conselho dos pequenos partia com os pais e irmãos mais velhos. Suas vozes minúsculas diziam: Naue Akso Ogadeneteda. Do obrigado, avó, eu me diverti. A mãe do clã agradeceu e se preparou para se retirar para sua cabana.
Ela enviou sua prece silenciosa de agradecimento ao grande mistério, pelo enriquecimento que as crianças trouxeram para a sua vida e pelos dons que pôde passar aos mais pequenos, dando-lhes um forte alicerce para o crescimento. Ela foi trazida de seus pensamentos quando ouviu o uivo de lobo que sempre caminhava ao lado dela em espírito. Seu totem deu-lhe a capacidade de criar novos caminhos de aprendizagem e ensino. A matilha de lobos que vivia acima do rio nas colinas tinha sido sua amiga durante as muitas luas amadurecidas, enquanto sua tribo veio morar perto do rio. Frequentemente, ela observava suas caçadas e brincadeiras quando visitava os prados superiores. Ela ergueu a voz para saudar seus irmãos e irmãs, retornando sua saudação com um uivo que imitava o dos lobos. A saudação da mãe do clã foi respondida novamente, sinalizando que o homem dos sonhos estava chamando a contadora para descansar e refrescar seu corpo para que ela pudesse sonhar com a felicidade do dia seguinte. Mais tarde, quando a contadora de histórias estava aninhada em suas vestes de dormir, ela sonhou com Urraca, também conhecida como a pequena águia negra. Em seu sonho, Urraca estava cavalgando nas costas de Búfalo, devorando os insetos que se acumulavam em seu pelo. O preto e iridescente azul meia-noite das penas de Urraca brilhava à luz do sol, piscando em meio às penas brancas que enfeitavam suas asas e cauda. Urraca falou de sua medicina, que era o talento de aliviar a dor dos outros. A pequena águia negra ensinou a contadora de histórias que o desconforto era um aviso que indicava mudanças no corpo. Urraca disse à contadora de histórias que alguns duas pernas não estavam dispostos a passar por nenhum tipo de desconforto, porque eles não entendiam que arrepios e febres são a maneira do corpo de se livrar das limitações. Depois que a tribo humana entendeu as lições de crescimento encontradas através dos desafios do desconforto, Urraca enviaria seu espírito para remover o desconforto e a dor como seu homônimo, águia. Urraca mostrou aos duas pernas como encontrar a liberdade. Águia ensinou a liberdade do espírito e Urraca ensinou como permitir que a compreensão e a liberdade do espírito entrassem no corpo. A contadora de histórias era ouvinte em seu sonho, assim como as crianças eram suas ouvintes durante as horas de vigília. A guardiã do humor quase acordou quando riu, enquanto ouvia Urraca tagarelar sobre seu primo das regiões tropicais da Ilha da Tartaruga. Urraca descreveu o primo alado como tendo o maior bico imaginável e penas de cores vivas. Como o bico do primo era tão grande em comparação com seu corpo, ele era conhecido por ter seu nariz metido nos negócios de todo mundo. Mas, na verdade, ele notava tudo que poderia causar danos. A águia negra diz que a medicina desse primo era o sistema de alerta da selva. O tucano, às vezes visitava os sonhos da tribo humana, que vivia muito, muito longe, a fim de torná-los mais observadores. Quando problemas ou perigos estavam próximos, Tucano voava pela selva no mundo tangível ou mandava seu espírito voando pelo tempo dos sonhos, enviando um aviso para aqueles que precisavam prestar atenção ao sinal de perigo. Urraca quase sempre seguia o Tucano, voando através dos sonhos, mostrando aos seres humanos como evitar as dolorosas lições encontradas por não estarem cientes dos sinais de alerta e de perigo ao longo da estrada vermelha da vida. A pequena águia negra disse à guardiã das histórias como os avisos do Tucano poderiam ensinar aos seres humanos a estarem cientes de situações que poderiam privá-los de seu bem-estar físico. Tucano envia um aviso em situações de risco de vida, alertando os sonhadores que prestar atenção poderia salvá-los de serem fisicamente feridos. Como Tucano vivia em uma parte muito distante da Ilha da Tartaruga, Urraca estava apresentando à mãe do clã a medicina do Tucano através do sonho, dando-lhe esse conhecimento para que ela tivesse sua proteção caso precisasse.
A contadora de histórias agradeceu à pequena águia negra pela introdução e pelas lições que ela havia descoberto em seu sono. Quando a contadora de histórias acordou, percebeu que a luz do avô-sol ainda não havia enfeitado o céu da manhã, e então ficou em silêncio, refletindo sobre a medicina que havia recebido durante a noite. Narrativas encheram sua cabeça com novas maneiras de compartilhar a sabedoria que havia sido apresentada a ela. A mãe do clã ouviu a canção da águia do rio correndo perto de sua cabana e ficou contente. As tradições orais continuariam a viver enquanto aqueles que falavam suas verdades eternas as passassem de geração em geração, dando aos filhos humanos da terra uma maneira de entender suas vidas. Ela estava feliz por fazer parte do legado oral e que os professores criaturas estivessem dispostos a compartilhar sua medicina para que ela pudesse transmiti-la através dos contos. A guardiã das histórias de medicina fechou os olhos por um momento e viu o espírito de seu novo amigo, o tucano. Silenciosamente, ela permitiu que seus pensamentos perguntassem a Tucano se o alado havia enviado seu espírito por uma razão ou apenas estava saudando a mãe do clã neste novo sol. Tucano sussurrou-lhe uma mensagem que sempre faria parte da memória da guardiã do Mor. Mãe, eu vim para dizer a você que muitas mudanças acontecerão com as duas pernas durante a passagem dos mundos. Meu aviso é duplo. Se os filhos da terra se esquecerem de rir de si mesmos, eles morrerão pelas ações que tomam quando a seriedade estrangula seu senso de brincadeira e riso. A tribo humana precisa ser mostrada como usar o humor para dissolver situações potencialmente dolorosas ou destrutivas. Se eles esquecerem como equilibrar o sagrado com a irreverência e a alegria de viver, também será perdida. A segunda parte da minha mensagem diz respeito à manutenção das tradições orais. Quando uma história de medicina foi passada para muitas gerações e contém a verdade, esses caminhos sábios apoiarão o crescimento humano ao longo do tempo. Permitir que essas histórias morram seria uma injustiça. Os filhos da terra mudarão e alguns perderão suas conexões com o mundo natural. Mesmo se apenas por meio de seus sonhos, as histórias de medicina os manterão conectados ao resto da família planetária. Qualquer pessoa que pode falar a verdade contando uma história que dará aos ouvintes uma maneira de refletir sobre suas vidas sem apontar com o dedo, levará a minha medicina de advertência. Se as advertências permitirem que aqueles que ouvem voltem ao equilíbrio, a unidade será alcançada. A contadora de histórias agradeceu ao tucano por seu duplo aviso e depois mostrou a seu amigo emplumado quão bem ela ouvira a mensagem respondendo: Então, meu irmão do céu de bico grande, devo lembrar que se não prestarmos atenção à sabedoria encontrada na contação de histórias, podemos nos encontrar mostrando nossas caudas para o mundo. A contadora de histórias e o espírito do tucano riram e riram. A luz do sol tinha rompido o cinza do amanhecer. As severas advertências foram levadas a sério e compreendidas. As advertências das duras lições encontradas no desequilíbrio refletiam a dor e a tristeza humanas. Mas o riso contava com o golpe, nas nuvens escuras que representavam as limitações humanas, aparentemente escondendo as alegrias que podiam ser encontradas no ser humano. A contadora entendeu e se dispôs a enfrentar o futuro com seus filhos, sempre atenta para que cada ser humano encontrasse essas verdades por si mesmo, para poder passar pela evolução do espírito. Ela sabia que suas histórias seriam um conforto para aqueles preocupados com o caminho sagrado, e por isso as entregaria, para que falar a verdade sobre a sabedoria das sagradas tradições nunca morresse.